Meus queridos irmãos, nós nos encontramos novamente na casa do Senhor e a partir desse momento, com nossos espíritos cheios de júbilos e em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo, nós damos início à nossa santa reunião. Portanto, eu apresento a todos a minha saudação, que faça em nome de Deus o nosso Pai e do seu Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, o momento, ele é muito próprio para que todos nós sejamos reconhecidos pelo profundo amor e misericórdia do nosso Deus para esses tempos do fim, que nos deu a oportunidade de conhecermos a verdade do reino dos céus. Nos deu o Consolador, nos deu o profeta Santo Irmão Aldo e nos deu sabedoria para que nós pudéssemos fazer uma decisão consciente de escolher o nosso Criador, para que nós fôssemos preparados, dirigidos e conduzidos por Ele, para que pudesse surgir um dia nas nossas vidas a verdadeira vitória, para que nós pudéssemos ser levados em espírito para o reino dos céus. Irmãos, toda essa grandeza espiritual que nós temos, que veio dos céus, isso não é uma vitória meramente de nós, não, mas sim o amor de Deus. O amor de Deus para esses tempos do fim, ele falou mais alto. Olhando para a geração, ele viu uma geração pecadora. Mas ele viu também, ao mesmo tempo, muitos corações que estavam dominados, abafados pelo pecado, pelas influências, vaidades e as ilusões. Mas desde que os mesmos tivessem um dia uma oportunidade, poderia se regenerar, poderia ser transformado, poderia passar a ser criatura de Deus, como de fato aconteceu nessa Santa Igreja Apostólica. Então hoje é preciso que nós agradecemos de coração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima, por ter nos dado a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica e a doutrina, a disciplina que é duas vidas. E para este momento eu ainda desejo a todos a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que nós, unidos no mesmo Espírito, com os mesmos propósitos, possamos apresentar a Deus e ao seu Divino Espírito um trabalho muito justo, apresentado por cada um de nós. Hoje, Deus e o seu santo espera um trabalho muito justo, muito perfeito, através do seu povo, porque nós já fomos ensinados. Os apostólicos nunca devem esquecer o que era preciso revelar a um povo na terra, para que esse povo fosse santificado, preparado para servir a Deus, já foi revelado a nós. E durou 60 anos de ensino. 16 da Santa Vó Rosa e 44 do Santo Irmão Aldo. Todos os que deram atenção e ouvido aprenderam. Estão prontos e preparados para servir a Deus. Como prova, o Santo Irmão Aldo não falou, antes dele subir definitivamente, que a igreja estava preparada. Então todo esse conteúdo necessário e preciso é do conhecimento do povo apostólico. Agora depende de cada um, do seu amor, da sua responsabilidade, do seu comprometimento. E em nome do Santo Irmão Aldo, muito agradeço mais uma vez a presença de todos os irmãos que já compareceram a esta santa reunião. E a todos uma ótima reunião. E neste momento, convido a todos, coloquem em pé, eu faço a oração inicial. Senhor Deus, poderoso Pai Divino e Celestial,
Muito contentes, muito alegres, muito gratos e agradecidos nós estamos, ó Pai, porque nós conhecemos o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua bondade e a Sua justiça. Tivemos a oportunidade, ó Pai, de conhecer os Seus mistérios, tivemos a oportunidade de conhecer a verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. E hoje, por decisão, por amor e espontaneidade nossa, nós nos entregamos ao Senhor e com isso nós fomos preparados, estamos classificados como verdadeiro filho do Senhor. Portanto, hoje, ó Pai, diante desta oportunidade ao qual o Senhor nos concedeu, nós entendemos que nós somos o braço forte do Senhor, assim como falou o seu amado Filho Jesus, o qual um dia esteve entre nós. E nós, ó Pai, queremos ser assim, ser o seu braço forte, porque nós entendemos hoje, ó Pai, que o Senhor tem um imenso poder, e tudo quem sabe é o Senhor. Mas aqui na terra o Senhor precisa do seu povo santificado para fazer a parte terrena, para que tudo seja cumprido de conformidade com a sua vontade. Por isso é neste momento próprio, ó Pai, que eu peço como unção divina do seu Espírito, venha a nós, através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, como fortaleza e sabedoria, para que nós possamos continuar assim, nesta condição de verdadeiros filhos do Senhor. Santo Irmão Aldo, mais uma vez nós temos aí a grande oportunidade de glorificar, de ser grato e agradecido ao Senhor, por ter nos dado essa linda e bela oportunidade, que é esta reunião, a qual nós iniciamos. Eu peço todo o seu amparo, a sua proteção para todos nós que estamos reunidos neste momento, porque o nosso trabalho será um trabalho divino, de louvor e adoração, de glorificação. O nosso Deus é o seu divino Espírito Santo. Nós cremos no seu poder, cremos, Santo Irmão Aldo, no seu amor, cremos na sua grande vitória, cremos que o Senhor é o supremo pastor desse rebanho, cremos que todo o nosso louvor que nós apresentamos ao Pai, as nossas petições em benefício de nós, o Senhor está ouvindo. É o Senhor que leva o nosso Deus a Jesus, ao Consolador, a Maria Santíssima, e retorna a nós as bênçãos, o conforto, para que nós continuamos como filhos de Deus nessa terra. Somos reconhecidos dessa verdade, por isso somos muito gratos e agradecidos ao Senhor, a Senhora, a Vós, Jesus, a Maria Santíssima. Portanto, meu querido Santo Irmão Aldo, em seu nome, eu já declaro iniciada essa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Poder
Salvar.
Irmãos, chegou o momento de nós aprendermos mais a respeito das coisas celestiais do nosso Deus, através dessa mensagem que está contida neste boletim. Uma mensagem muito importante, uma mensagem que nos dá maior conhecimento a respeito do cumprimento dos planos de Deus nessa terra, através do ministério da Igreja Apostólica. Portanto, eu vou fazer a leitura da mensagem que está contida neste boletim. O Consolador e o seu sucessor são os grandes vencedores.
São João escreveu seu evangelho descrevendo tudo aquilo que havia vivido, visto e aprendido com Jesus, cujos os manuscritos foram um livro que faz parte das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor Jesus, com ordem de Deus Pai, através de um anjo, prepara São João, já no final da sua vida, para receber as novas revelações, como está descrita. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificação ao seu servo João. E o arrebatou aos céus e deu a ele as visões magníficas que foram registradas no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Esse livro revela os tempos do fim, e nos dias de hoje ainda é mistério para a maioria das pessoas, pois só pode ser entendido à luz da verdade do Consolador e do seu sucessor, seu Supremo Pastor. Promessas que se cumpriram nas pessoas da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Esses santos de Deus, além de serem consolador e pastor do rebanho do Senhor, precisaram ser os grandes vencedores do Apocalipse, e que se cumprissem neles todas as exigências divinas, para lhes conceder o galardão que Deus lhes havia preparado. Por isso, assim como o Evangelho de São João, Jesus detalha as características do Consolador. Também no livro de Apocalipse fala desses grandes vencedores nas 7 cartas da igreja. A primeira carta: ao vencedor dá-lhe que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, teria a sabedoria de Deus e seria participante do seu reino. Segunda carta: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, já é parte da glória de Deus da eternidade. Terceira carta: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O nome do Consolador e do pastor do rebanho do Senhor, que vivera entre nós. Quarta carta: ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto é, terão autoridade, domínio sobre a terra e o poder de Deus em suas mãos. Serão como a luz da estrela da manhã, para iluminar os caminhos dos filhos de Deus. Quinta carta: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos. Ou seja, serão santos de grande poder na glória celestial. Sexta carta:
Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Referem-se aos novos santos de Deus, o Consolador e o Santo Pastor, que estaria diante da igreja que tivesse a honra de ser o reino dos céus nessa terra. 7ª carta. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, seriam participantes do trono de Deus, do seu poder e de sua autoridade. Observe quantas características de altíssimo nível de preparo, glória e poder Jesus descreveu pelo anjo a São João sobre o Consolador e o seu sucessor e o Santo Pastor do rebanho do Senhor, para eles serem os grandes vencedores do Apocalipse e consumarem a obra de Deus nos tempos do fim e da regeneração. O Consolador e o pastor do rebanho descrito no Evangelho são os mesmos grandes vencedores descritos no Apocalipse, um texto complementando o outro e deixando registrada no Novo Testamento as características desses enviados de Deus, que Jesus disse que viria no tempo apropriado e necessário para encerrar a obra de Deus aqui na terra. E não seria qualquer um que poderia cumprir todas essas primícias exigidas por Deus o Pai e revelada por Jesus a São João através do anjo. Por isso, quando dizemos que a Santa Avó Rosa é o Consolador e o Santo Irmão Aldo é o seu sucessor e supremo pastor desse rebanho, e que ambos são os grandes vencedores, estamos confirmando a palavra de Jesus e dos apóstolos, pois esses santos atuais provaram com seus ministérios, dirigindo, disciplinando e doutrinando este povo nesta Santa Igreja Apostólica, que estas promessas se cumpriram neles e que ganharam esse direito de reinar junto com Jesus e Deus o Pai, no seu trono de glória e poder, para poderem preparar tudo para a consumação do juízo divino sobre a humanidade. Se o Consolador, a Santa Avó Rosa, e seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, supremo pastor da Igreja Apostólica, não fossem os grandes vencedores, como foram Jesus e a Virgem Maria Santíssima foram? Eles não poderiam fazer tudo o que fizeram e o que era preciso ser feito para a consumação do juízo divino na terra. Não poderiam ser coroados por Deus o Pai e por Jesus, nem poderia fazer parte da corte celestial. Para nós, povo apostólico, povo do Senhor, essa data é muito importante, pois em 26 de outubro de 1970, a Santa Avó Rosa foi coroada para sempre como consolador da promessa de Jesus, e o Santo Irmão Aldo assumiu a responsabilidade e o ministério de ser o seu sucessor no governo desta igreja. E são os grandes vencedores das promessas de Jesus. Enquanto muitos não entendem estas promessas de Jesus e do Pai Celestial, eles já prepararam tudo e enviaram o Consolador e o seu sucessor e os coroaram como grandes vencedores para reinar com eles na glória celestial para todos sempre. Estes santos vencedores são a garantia da vitória desta Igreja Apostólica na terra, mas depende de cada um de nós fazermos a nossa parte
vivendo em obediência, santificação e consagração, para anunciarmos e ajudarmos esses santos vencedores dos tempos do fim, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Irmãos, portanto, aí está uma mensagem muito rica de ensinos e orientações vindas dos céus. Irmãos, sem dúvidas, hoje nós entendemos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, são os vencedores, porque isso ficou registrado nas Sagradas Escrituras e no livro do Apocalipse. Essas profecias, elas são do conhecimento de todos os povos do mundo inteiro que acessam as Sagradas Escrituras e o livro do Apocalipse. O Apocalipse, só com uma diferença, com uma interpretação diferente. Porque a real e verdadeira e genuína interpretação, ela teria que ter o Consolador e a inspiração do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele iria inspirar o Consolador para que a interpretação, a verdade do reino dos céus, pudesse ser algo cristalino ao conhecimento de um povo nessa terra, como de fato veio acontecer. Com exceção o povo apostólico, todos os povos, eles já interpretaram essas profecias aos seus modos, às suas conveniências. E isto é alguma coisa que faz parte da posteridade, ou seja, é uma interpretação que foi sendo passada de geração em geração. Então não deixa de não ser alguma coisa arraigada nos corações, que foi passando de pai para filho e assim sucessivamente. Então é por isso que hoje as pessoas do mundo têm uma dificuldade grande em crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, em crer na Igreja Apostólica e na doutrina e na disciplina da Igreja Apostólica. Porque eles têm como base as coisas tradicionais. Então todos entendem que a verdade são as coisas tradicionais, ou seja, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro de fatos históricos, que um dia aconteceu exatamente aquilo que é narrado. Mas ao mesmo tempo tem as promessas da vinda, da segunda vinda de Jesus, para poder finalizar as suas obras aqui na terra. As suas obras não seriam finalizadas de forma isolada pelos homens de uma alta capacidade tecnológica, não, mas sim por Jesus. Ele iria usar pessoas simples, mas preparadas, para junto com ele e o Consolador e o Profeta, pudesse cumprir todas as coisas. Não vejam nós. Basicamente, o povo apostólico é um povo simples, é um povo tecnicamente simples. Mas nós temos a direção dos céus em nossas mãos no cumprimento dos planos do nosso eterno Deus. Aqui nesse púlpito, nós pastores não somos pessoas simples, tecnicamente falando. Eu me lembro que quando eu pertencia a outras seitas, eu sempre tive o desejo de ser pastor. Mas de acordo com o requisito lá, eu tinha certeza que nunca eu seria pastor ali, porque eu sou um homem simples, tecnicamente falando. Quando eu conheci e vim para a igreja, aí eu analisei, eu vi, entendi, agora chegou o momento de eu ser pastor. E de fato a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo me ajudou. Mas continuando no raciocínio do assunto, prezados irmãos, é muito importante a união do povo apostólico em levar ao mundo inteiro esta realidade, esta verdade, esta genuinidade. Porque hoje o Espírito Santo se faz presente entre nós. Santa Avó Rosa é o Consolador, tem todo o poder, o Santo Irmão Aldo é o Supremo Apóstolo. Irmãos, veja o quanto é grande a confusão. Um dia, quando Jesus veio a essa terra,
o Espírito Santo esteve com ele. Por causa disso, e através do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, grandes obras, curas, milagres e maravilhas foram realizados, exatamente naquele período, por causa do poder do Espírito Santo. Só que as coisas não cumpriu conforme Deus tinha elaborado, porque aqui na terra, tudo para cumprir, de conformidade com a vontade do Pai, ele depende de um povo santificado e depende de um mediador, o qual o representa. Sem esse mediador, que é um elo de ligação, nada feito. Então, naquela ocasião, quando Jesus esteve, tudo estava ok, então o Espírito Santo operou. Com o fim do ministério terreno de Jesus, dos apóstolos, era preciso e necessário surgir o Consolador. O Consolador falaria de Jesus, seria o continuador das obras, e com isso o Espírito Santo continuaria atuante através do Consolador naquela ocasião, e com isso aquela palavra, aquela doutrina continuaria com o poder de convencer a criatura do pecado, da justiça e do juízo, e religando as novas gerações ao Senhor Deus. Mas por falta do Consolador as coisas não processou assim. Aí ficou a palavra, a linda e bela palavra ficou, mas ela não contou mais com a unção do Espírito Santo do Pai. No sentido espiritual, se tornou uma palavra pobre, que não uniu mais os corações, não consolou, não confortou, não deu a vida e nem religou mais as criaturas ao nosso Criador. Então, por isso, aonde que surgiu uma diversidade de pontos diferentes, de ideias diferentes, religiosamente falando. Jesus sabia disso, mas ele dependia do Consolador. Até que chegou o dia, um momento, quando não poderia mais passar o tempo, o nosso Deus predestinou o espírito da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que ambos pudessem surgir e ser vencedores. Tinha que ser vencedor, porque o galardão Deus já tinha formado lá nos céus. E para receber aquele galardão, Deus tinha muitas exigências a ser cumprido por alguém aqui na terra, como aconteceu com a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, eles tiveram esse privilégio, ela, o Consolador, o Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor. Isso não foi de forma automática, não. Porque tinha a promessa automaticamente, não. É porque eles foram vencedores. Veja que a Santa Vó Rosa nasceu nessa terra, predestinada, e ela viveu primeiro 60 anos sem saber de nada nessa terra. E Deus aprovando, acompanhando os seus passos nessa terra, vendo a conduta dela, nos momentos bons, nos momentos ruins. Como nós sabemos, um dia Santa Vó Rosa foi rica, e depois de rica, ela se tornou pobre. E além disso, com um enorme compromisso, as suas filhas e os seus irmãos, para criarem a todos. A riqueza que ela tinha, ela perdeu. As pessoas grilharam aquelas terras, ela perdeu tudo. Ela ficou somente com a coragem de lutar para poder ajudar as suas filhas e os seus filhos. Então veja que a sua luta foi muito grande, e a saúde dela não era boa. Não quer dizer que não era boa, ela perdeu a saúde na grande luta a qual ela enfrentou. Nós fazemos uma ideia, o quanto que a Santa Vó Rosa deixou de dormir, que isso é mal para a saúde. E quantas vezes ela ficou sem comer, que é ruim para a saúde. E os alimentos talvez não estavam condizentes, também é um mal para a saúde. E nós conhecemos o ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que não foi diferente. E veja, para ele ser o que ele é, ele enfrentou tudo o que ele enfrentou durante 44 anos. Veja que a maioria do povo apostólico creu, amou, adorou, glorificou, exaltou e respeitou a pessoa do Irmão Aldo. Isso foi muito bom, só que não foram todos. Uma parte pequena não respeitou, não considerou e não cooperou com o ministério do Irmão Aldo. Veja o tamanho da defamação que o Irmão Aldo recebeu de pessoas que dizia ser apostólico,
que os apostólicos no geral tomaram conhecimento, outras pessoas tomaram conhecimento, a sua família tomou conhecimento, uma coisa horrível. E veja que era preciso vencer. Deus sabia de tudo, mas ele estava ali, ele tem que vencer. Para ocupar esse galardão e esta posição na terra e nos céus, é preciso vencer. E o santo irmão Aldo venceu de forma categórica, assim como venceu a nossa querida e santa avó Rosa. Irmãos, isto que nós estamos abordando neste momento, isso é do conhecimento e do domínio do povo apostólico. Lá fora, o povo não tem esse conhecimento e esse entendimento. Eu me lembro quando falaram para mim da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, por causa das tradições que eu pertencia a uma outra seita, eu cheguei a dizer assim: esse povo, que era o povo apostólico, é o povo mais bobo que tem. Imaginação e interpretação minha. O povo mais bobo que tem. Crê nessas coisas que não tem sentido. Então veja que lá fora continua assim. Sobre a maioria desta presente geração existe essa ideia caótica. Que a Santa Avó Rosa não existe, o Santo Irmão Aldo não existe. Que o Consolador da promessa de Jesus é o Espírito Santo e o Supremo Pastor é Jesus. Então não tem como crer na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Mas o trabalho de conscientização que a Igreja Apostólica está fazendo, está quebrando a ignorância de muitos que a Santa Avó Rosa pretende trazer para esta Santa Igreja Apostólica. Eu me lembro de mim, a maior ignorância quanto à Igreja foi a minha, e hoje estou aqui. Mas vejam bem, foi um trabalho que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo realizou ao meu favor, como realizou em favor de centenas de apostólicos, e o processo continua. Lá fora está assim de pessoas ignorantes, mas a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo está trabalhando em benefício deles. Vai chegar um dia que muitos, não vamos dizer todos, mas muitos ainda virão para esta Santa Igreja Apostólica. As suas ignorâncias, no momento certo, será quebrado, será dominado pelo poder de Deus, através do ministério do Consolador e o ministério do seu sucessor, o nosso querido Santo Irmão Aldo. Irmãos, precisa que nós tenhamos esta conscientização, porque Deus e os seus santos, para fazer muita coisa ainda em benefício da criatura, depende de nós. Porque nós devemos ser o exemplo visual. Nós temos que ser à altura daquilo que é preciso, que nós já fomos ensinados, para que nós, através da nossa conduta, do nosso proceder, nós convencemos as criaturas do pecado, da justiça e do juízo. É preciso que nós trabalhamos muito para falar no nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que é desconhecido. Não veja que um dia eu tomei conhecimento, me falaram Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, mas Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu tive a oportunidade de conhecer. Assim é com todos que já faz parte e milhões que ainda irão acontecer. Irmãos, tudo depende de nós. Não vamos entender que depende do poder da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Sim, mas na prática, no nosso dia a dia, tudo depende exclusivamente de nós, da nossa palavra, da nossa união, da nossa prova. Nós precisamos provar, nós precisamos convencer as criaturas que realmente Deus se faz presente entre nós. Todo mundo prega dizendo que Deus e Jesus está contigo. E na prática ninguém é unido. Um não é unido com o outro. Então veja que é uma confusão. Então hoje o povo apostólico entende que isso não é verdade. Porque Jesus não é espírito de confusão. Isto que acontece hoje aconteceu um dia lá atrás, que foi levado o nome de Babilônia. Babilônia foi um país, o país da confusão, dos problemas, que trouxe um retrocesso muito grande para o povo da ocasião. Aonde que São João, nas suas revelações, então ele usou para dar entendimento, expressando a palavra Babilônia. E hoje é a mesma coisa.
Então veja que nós, como apostólico, temos muito o que fazer para convencer esta geração caótica, esta geração separada um do outro, essa geração brava, essa geração ignorante e por aí vai. Só que nós estamos preparados. E se nós atuarmos neste mundo, no nosso dia a dia, conforme nós fomos ensinados, todos os bons e humildes de espírito serão convencidos pela nossa palavra, pelo trabalho que a igreja realiza e pelos exemplos quais nós daremos. A única coisa que não pode acontecer é o escândalo. O apostólico não pode escandalizar de maneira nenhuma, porque todos os que escandalizam, eles são sentenciados, assim como já foi o príncipe desse mundo, como Jesus falou, e do juízo o príncipe desse mundo já está julgado. Os que escandalizar estará na mesma situação. Irmãos, portanto, o dia 26 de outubro chegou. É o dia em que o povo apostólico, unido com toda a fé, amor e carinho, irão realçar numa reunião de louvor, adoração e de glorificação à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, glorificando também o nosso Deus, Jesus, Maria Santíssima, o Espírito Santo, que usaram de profundo amor e misericórdia e nos deu esta última oportunidade. Quem aproveitar será bem-aventurado. Quem tomar conhecimento, não respeitar e não valorizar, não será bem-aventurado, mas infelizmente ficarão reservados para a condenação. Infelizmente. Irmãos, e busca maior entendimento, maior conhecimento, porque é possível, a respeito das coisas maravilhosas do nosso Deus. Tudo porque nós temos um desafio neste mundo de um dia ter um espírito perfeito, como é perfeito o espírito do Pai. Isso não é fácil, mas é possível, uma vez que nós vivemos aquilo que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo nos ensinou. Então os irmãos entenderam, por base, tem que existir em nós interesse de crescer na fé, no amor, na obediência, na consagração, ou seja, crescer diante de Deus, o nosso Pai. Irmão, mas vamos ouvir ainda a última apresentação que será apresentada pelo coral. Ela tem como título: A Santa Vó Rosa é tudo para nós.
chegamos ao fim da nossa santa reunião. Por isso eu faço as minhas considerações finais. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos os irmãos que compareceram a esta santa reunião. Eu agradeço a todos os coralistas pelo lindo e belo trabalho qual foi realizado, que teve como finalidade glorificar e exaltar a Deus e aos seus santos. E esse trabalho sempre alegra os nossos corações. E também agradeço a todo o ministério, os obreiras diaconisas, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade. E agradeço também o regente, e com isto estamos terminando um trabalho, o qual nós temos a certeza que ele deu fruto. E esses frutos serão levados através dos santos e os anjos quais estão presentes, e será levado na presença do Senhor. E chegará lá com um cheiro suave, e tem como finalidade também acrescer o nosso galardão. Portanto, em nome do Santo Irmão Aldo, mais uma vez, muito agradeço a todos. E nesse momento estou convidando a todos, coloquem em pé, eu faço a oração final. Senhor Deus, poderoso Pai Divino Celestial, chegamos, ó Pai, ao fim de mais uma reunião, que foi uma linda e bela oportunidade que foi nos concedida. Nós agradecemos muito Vossa Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, que está à nossa frente, estão nos conduzindo, nos amparando e protegendo, estão dando a nós condições de nós crescermos diante de Deus, na fé, na obediência, na consagração, que é preciso e necessário, para que nós um dia, por mérito, possamos alcançar a bem-aventurança de ser levado aos céus para viver a vida eterna com Deus. Neste momento, muito glorificamos também Jesus, Maria Santíssima, que se faz presente nas nossas vidas. Ambos são desde os tempos mais remotos, muito trabalharam, muito fizeram e continua. E Jesus sempre será o nosso Salvador. E a Senhora, Mãe querida, sempre será a nossa Mãe espiritual. Assim entendemos e compreendemos. E lutamos muito para fazer a vontade da Senhora, Mãe Maria Santíssima, e a vontade de Jesus, para que as bênçãos, o conforto, a proteção de Deus sempre esteja conosco. Santo Irmão Aldo, neste momento, eu peço que o Senhor derrame sobre todos os irmãos presentes a poderosa unção divina do Espírito do Pai que está com o Senhor, para nos consolar, confortar, para nos manter unidos na condição de verdadeiros filhos de Deus e sempre servindo o nosso Deus, nosso Pai Criador. E neste momento eu peço também, Santo Irmão Aldo, que o Senhor atende a petição de todos quantos seu nome está nessa caixinha de pedido de oração, os quais têm uma confiança muito grande no seu poder, no seu amor, que o Senhor irá interceder diante de Deus, de Jesus, do Consolador, em benefício de cada um. É exatamente o que o Senhor faz. E o Senhor faz com todo o amor, com toda a justiça, atendendo e concedendo a cada um segundo o seu merecimento. Portanto, meu querido Santo Irmão Aldo, nós somos muito gratos e agradecidos ao Senhor por este momento, por esta oportunidade, por esta mensagem, por estas bênçãos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, junto com o Senhor e os santos e os anjos, quais virão para ficar conosco no transcorrer da reunião de amanhã. Muito glorificamos o Vossa Senhora, Jesus, Maria Santíssima, e muito glorificamos o nosso Deus, nosso Pai, seu Divino Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, neste momento, com muita fé, recebam todos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam todos felizes, alegres, abençoados e amparados todos os dias. Amém.